Então vamos lá, pessoal, para o nosso oitavo exemplo da revisão. Eu tenho aqui uma função exponencial para derivar f de x igual a 8 elevado a menos x ao cubo mais 6. Bom, para derivar isso aqui é bem simples. A primeira coisa que você vai fazer é derivar o expoente, derivar o menos x ao cubo mais 6. Então a derivada do expoente, nesse caso, é menos 3x ao quadrado. A segunda coisa a fazer é repetir aqui o 8 elevado a menos x ao cubo mais 6. Opa, coloquei errado aqui. 8x ao cubo mais 6. E, finalmente, multiplicar isso aqui pelo logaritmo neperiano, pelo ln, da base, que é o número 8. E pronto, acabou, não há mais nada o que fazer. Tá bom? Tem um detalhe aqui que eu estou tentando resolver ainda, que quando você resolve esse tipo de função nos sites como o Wolfram Alpha, por exemplo, ao invés de ln de 8, ele coloca na resposta log na base 10. Eu não sei por que dá esse erro até agora, mas eu ainda não descobri. Mas o jeito correto de fazer é esse aqui. Tá? A resposta fica multiplicada pelo ln de 8. Tudo bem? Então, recapitulando, você deriva o expoente, repete a função e multiplica pelo logaritmo neperiano da base. A base, nesse caso, é o número 8. O exemplo 9 da nossa revisão consiste em achar os pontos de máximo, mínimo e inflexão dessa função que vocês estão vendo aqui. Bom, o primeiro passo para achar os extremos da função, os pontos críticos, é derivar ela. Então você vai fazer aqui f' de x igual. Então aqui eu vou derivar a função, só derivar, normal. Então, primeiro termo, menos 18x². Segundo termo da derivada 51 vezes 2 dá 102, mais 102x, mais a derivada de 10x, que é 10. Ok? O segundo passo da nossa resolução será igualar essa derivada a zero. Ou seja, você vai fazer f' de x igual a zero. Né? f' de x igual a zero. Ou seja, você vai pegar o menos 18x² mais 102x mais 10 e vai fazer isso aqui igual a zero. E vai resolver essa equação de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. Tá bom? Eu não vou resolver aqui por Bhaskara, porque foge do escopo da aula, mas eu vou colocar aqui já os valores de x1 e de x2, né, que é os valores que você deve procurar lá no seu fazendo a derivada. Então aqui eu tenho x1 igual a 5,76 e x2 igual a menos 0,096. Ok? Vou deixar aqui os dois com 3 casas decimais. Então aqui é 3. Certo? Esse é o x1 e o x2. Então, o x1 deve ser um ponto de máximo, o x2 um ponto de mínimo, ou vice-versa, não sei. Tá? Para você descobrir se eles são ponto de máximo ou mínimo, você tem que fazer o teste da derivada segunda. Ou seja, você vai derivar novamente isso aqui, você vai fazer o f duas linhas de x, você vai derivar aquela função lá que está em azul, vai derivar isso aqui. E vamos lá. Então a derivada dessa parte aqui vai dar menos 36x mais 102. Ok? Essa é a terceira etapa. Já me perdi em qual etapa eu estou aqui, terceiro ou quarto, mas essa é a próxima coisa a fazer. Bom, depois que você faz isso, você vai substituir no lugar do x esses valores aqui. Ó. Você vai substituir o 5,76 no lugar do x e ver como vai ficar o resultado. Bom, então, fazendo isso, se você substituir aqui, ó, no lugar do x, você colocar lá o 5,763 no lugar do x, né? Fizer menos 36 vezes esse número aqui, ó, que é 5,763. E daí aqui mais 102. Se esse resultado der negativo, significa que esse valor de x, esse 5,7 aqui, é um ponto de máximo. Se o resultado der positivo, significa que é um ponto de mínimo. E se der igual a zero, significa que ele é um ponto de inflexão. Fazendo essa conta aqui, você vai obter o seguinte valor. Você vai obter... Espera lá.
você vai obter o valor, eu acho que isso aqui dá menos 105, por aí, menos 105,46. Tá? Como o resultado deu negativo, significa que esse valor de x aqui é um ponto de máximo da função. É um máximo local da função. Ok? Agora você vai fazer a mesma coisa, substituindo, ao invés de substituir o x por 5,76, você vai substituir aquele outro valor que nós achamos. Então vai ficar f duas linhas de x. No lugar do x, a gente vai colocar, deixa eu ver aqui o valor agora, que eu já me perdi. Este valor de x que é menos 0,09, tá? Ele vai fazer tudo de novo, ó, menos 36, que multiplica menos 0,09, mais 102, tá? Eu não sei quanto vai ser o resultado, mas esse valor aqui vai dar maior do que zero, tá? Porque, ó, aqui vai dar... Deixa eu colocar o valor exato. Bom, isso aqui dá positivo, né? Dá 36, que aqui é negativo, negativo. Então, multiplicando vai dar mais e vai somar com 102 vai dar positivo. O resultado exato é 105 e uns quebrados. 105,24. Bom, como o resultado deu positivo, então, pela regrinha, nós sabemos que isso aqui é um ponto de mínimo. Certo? E agora falta encontrar o ponto de inflexão. Será que isso aqui vai ter um ponto de inflexão? Para saber se tem ou não um ponto de inflexão, você vai pegar a derivada à segunda, que é essa aqui, ó. Essa é a derivada aqui. E vai igualar a zero. O valor de x que der aqui é o nosso suspeito de ser o ponto de inflexão. Então, vamos lá. Se eu fizer aqui menos 36x mais 102 igual a zero, né? Ou seja, se eu fizer a derivada segunda igualada a zero, eu vou ter, vamos ver aqui, x igual, 102 vai passar para cá negativo, dividido por esse menos, ó, esse menos 36 aqui vou passar dividido por menos 36, então esse x aqui, 102 sobre 36, acho que aqui dá 2,83. Esse cara é o suspeito de ser o ponto de inflexão, tá? Para a gente ter certeza se ele é ou não o ponto de inflexão, é preciso fazer a derivada terceira da função. Ok? Então, aqui, ó. Essa aqui é a derivada segunda. Se eu derivar ela novamente, eu vou ter a derivada terceira. Então, o f 3 linhas de x é a derivada daquele menos 36x mais 102, que dá menos 36. Para qualquer valor de x, inclusive para 2,83. Se eu colocar aqui o 2,83 no lugar do x, a resposta continuará dando menos 36. Tá? E pela regra, quando a derivada terceira num determinado ponto, nesse ponto lá, que é o zero da derivada segunda, for diferente de zero, significa que isso aqui é um ponto de inflexão. Tá? Então, é isso. Significa que x igual a 2,83 é o ponto de inflexão. Resumindo, então, nós temos um ponto de máximo em x igual a 5,63, um ponto de mínimo em x igual a 0,09 e um ponto de inflexão em x igual a 2,83. Tá? Essa é a síntese do exercício. Só para vocês ficarem aqui com a teoria bem certinho, passo a passo, vamos lá. Você tem a primeira coisa a fazer. Você tem uma função f de x, você vai derivar ela e vai igualar a zero. Você vai fazer f' de x igual a zero. Esse cara aqui vai te fornecer os pontos críticos. Vai te fornecer um x1, vai te fornecer um x2, um x3, enfim, valores de x que são suspeitos de serem pontos de máximo, mínimo ou inflexão. Quando você substitui, faz a derivada segunda da função, deriva de novo ela, e substitui, por exemplo, o x1, o x2 e o x3, se você substituir, por exemplo, o x1 aqui, e o resultado for maior que zero, significa que esse x1 é um ponto de mínimo. Se você substituir um x2 aqui, e o resultado for menor do que zero, significa que o x2 é um ponto de máximo. E se você substituir o x3 aqui, por exemplo, e o resultado for igual a zero, significa que o x3 é um ponto de inflexão. Só que nem sempre isso acontece com o ponto de inflexão, tá? Às vezes é necessário você fazer a... Opa, aqui é a derivada segunda, tá? Eu coloquei derivada terceira, derivada segunda. Às vezes, para você conseguir achar o ponto de inflexão, você precisa fazer a derivada segunda igual a zero. Então, você pega lá a derivada segunda. Você derivou duas vezes a função, e aí você iguala ela a zero. E aí sim, igualando ela a zero, resolvendo a função, você vai achar um valor de x lá, que eu vou chamar aqui de x3. E esse x3 pode ser ou não o teu ponto de inflexão.
Como que você vai descobrir se ele é ou não um ponto de inflexão? Você vai derivar a sua função mais uma vez. Você vai fazer o f 3 linhas. E depois você vai substituir aqui no lugar do x o x3. Se o resultado der diferente de zero, então ele é um ponto de inflexão. Tá? Se der igual a zero, não é um ponto de inflexão. Esse é o resumo, então, dos pontos de máximo, mínimo e inflexão. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Se você é meu aluno presencial, por favor, deixa um oi aí nos comentários, que eu preciso saber quem está assistindo e quem não está. Tá? Para eu poder dar nota. Não, é brincadeira. É só para eu ter uma noção de que tipo de gente está assistindo minhas aulas. Tá bom? Valeu, um abraço, até mais.